Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Atenção você que é doador de sangue em Teresópolis. A partir da próxima segunda-feira, o hemonúcleo da Várzea, localizado no anexo do posto de saúde, estará fechado. O anúncio foi feito pela Prefeitura nesta sexta-feira, porque tem início nessa data uma obra de reforma do hemonúcleo municipal que tem previsão de 6 meses de duração. Essa revitalização está sendo feita ou será feita por uma empresa contratada pela Prefeitura através de licitação. E nesse período que o hemonúcleo da Várzea estiver fechado, o único posto de atendimento para a coleta de sangue em Teresópolis será o da unidade de hematologia do Hospital São José, localizado na rua Judite Maurício de Paula, no bairro do Alto. Lembrando que, nesse caso, não é necessário fazer agendamento. O posto do São José, o Centro de Hematologia do Hospital São José, atende de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até meio-dia. Lembrando, para quem ainda não sabe, tem muita gente que doa sempre, doa com frequência, já sabe todos os trâmites necessários. Mas para quem não sabe, umas dicas, para doar sangue, é preciso estar bem de saúde, idade entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 quilos. Em caso de adolescentes entre 16 e 17 anos que tenham vontade de doar sangue, é necessário pedir autorização e apresentar lá do seu pai ou responsável. E entre outros, como uma refeição leve, não ter consumido gordura, nem ingerido bebida alcoólica. Então faça a sua parte, doe sangue. Lembrando que nesse período agora de pandemia, tem uma regrinha também para os casos de Covid-19. Você teve a doença, passou pelo novo coronavírus, mas sem vontade de continuar doando sangue, você pode fazer isso 30 dias depois lá de ter passado pela Covid-19 e se não tiver mais nenhum sintoma. Assim você estará apto a doar sangue. O telefone do São José, que deve atender por esse período de 6 meses, pelo menos, segundo a Prefeitura, o período de previsão das obras, é o 97142-1063, 97142-1063. Então, repetindo, quem chegou agora na notícia, a partir de segunda-feira, somente lá no Hospital São José, no bairro do Alto, que poderá ser feita a doação de sangue de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia. Esta semana, Teresópolis recebeu a notícia que está incluída, logicamente, como todo município brasileiro, no plano de vacinação da Covid-19, já que há uma expectativa que na próxima semana comece essa tão sonhada etapa de combate ao novo coronavírus no Brasil. E, diante da necessidade de fazer a vacinação, o município entrou num plano de organização de vacinação do governo do estado e, segundo a prefeitura, já está tudo organizado para que, assim que for liberada essa vacina pela Anvisa, ocorra a vacinação aqui no município. O prefeito Vinícius Clausen divulgou um vídeo falando sobre essa etapa. Olá pessoal, venho aqui para comunicar o nosso plano municipal de imunização. Estive pessoalmente com o Dr. Ari em Brasília no dia 16 de dezembro, onde acompanhamos o anúncio do Plano Nacional. O Plano Municipal ele está totalmente alinhado ao nacional, ao estadual, e agora, entre o dia 20 e o dia 30 de janeiro, receberemos 10 mil doses da vacina contra o coronavírus e teremos ali uma primeira fase, onde iremos vacinar primeiramente os profissionais de saúde, bem como as pessoas acima de 75 anos, e também os idosos asilados em instituições de longa permanência. Teresópolis se preparando para esse início de imunização para que a nossa vida volte ao normal o mais breve possível. Inicialmente, iremos oferecer a vacina em 4 drive-thrus na cidade, um no Alto, no Barra de São Pedro, outro em Pessegueiros e outro em Bom Sucesso, cobrindo toda a cidade. Teremos também a estratégia do SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, e também algumas equipes volantes, para que a gente consiga imunizar rapidamente essa primeira fase. Quero dar aqui os parabéns a todos os profissionais da Secretaria de Saúde, aos subsecretários, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, onde teremos aí uma grande campanha de vacinação para vencer de vez
esse grande mal que nos assola desde o ano passado. A Teresópolis vencendo o coronavírus e contamos com a sua participação no nosso projeto de imunização municipal. Ainda sobre a Covid-19, continuamos aguardando um posicionamento da gestão municipal, como gosta de ser chamado o governo atual, sobre o aumento do número de leitos que desde antes da eleição continua no vermelho. No último dia de 2020, o próprio prefeito anunciou nas suas redes sociais que estava contratando mais alguns leitos em hospitais da cidade, mas até o momento isso não ocorreu. Nesta sexta-feira, mais uma etapa de liberação aconteceu em Teresópolis. Dessa vez, foi liberado pelo governo municipal o cinema, que fica no Teresópolis Shopping. Quem explica os trâmites necessários para utilizar esse espaço é o repórter Marcos Wagner. E continuam as flexibilizações em Teresópolis de retorno das atividades em meio a essa pandemia do coronavírus. Teresópolis, então, vai retomando as opções de lazer, bares, restaurantes e academias vão retornando às suas atividades. E agora, uma grande novidade foi anunciada no Teresópolis Shopping Center: as salas de cinema voltam a funcionar, seguindo umas regras bastante rígidas anunciadas não só pelo cinema quanto também pelo Teresópolis Shopping Center. Haverá regras de proteção contra o máximo possível, a pandemia da Covid-19. Então vai ser um trabalho anunciado de muitas medidas de proteção, tanto de distanciamento, como também de utilização de álcool em gel e muitos outros. Mas para muitas pessoas que receberam essa notícia nas redes sociais, acabou gerando debate. Algumas pessoas a favor, justamente alegando essa questão de que vários outros estabelecimentos já retomaram suas atividades, e de outro lado, há pessoas que acreditam que deveria se esperar mais um pouco. Mas a realidade é que nesta sexta-feira o cinema já voltou a funcionar com a exibição do filme da Mulher Maravilha, entre outras atrações. O principal realmente é o filme da Mulher Maravilha, e o retorno do cinema realmente é muito aguardado. Entre algumas dessas indicações para que o público tenha segurança, se proteja contra a disseminação, a infecção da Covid-19, o cinema divulgou um vídeo com algumas dessas medidas que todos devem se preocupar em tomar para ficar mais protegidos e aproveitar o seu lazer. Vamos conferir. Prezado cliente, estamos empenhados com a sua segurança. Preparamos todas as áreas do cinema cuidadosamente para você. Ajude-nos descartando todo o seu lixo e equipamentos de proteção indesejados na lixeira ao término da sessão, o que ajuda a limitar o contato indireto e oferece aos nossos funcionários tempo para uma higienização aprimorada. Por gentileza, pratique o distanciamento físico respeitando o lugar marcado no seu ingresso. A sua saúde e bem-estar são a nossa prioridade. Cine Show, um show de cinema. Diário Comunidade. A demanda agora vem do interior do município. Registro feito pelo Carlos Taitson, que mora lá no 2º distrito de Teresópolis, mostra a crítica situação da estrada entre Motas e Água Quente. Olha só, não é nenhuma novidade. Há meses, 2, 3 meses antes da eleição, a situação já era assim. Lá na estrada de Motas, entre Motas e Água Quente. A gente sempre fala dessa região porque, como se sabe, a lavoura, a agricultura é o braço forte de Teresópolis, ou seja, é necessário que as vias de acesso das lavouras, das residências dessa região estejam impecáveis para que o serviço possa ser prestado com excelência e continue levando o nome de Teresópolis aí para o estado do Rio inteiro. Mas não é isso que acontece. Além dessas muitas lavouras entre Motas e Água Quente, é importante frisar que essa via aí é uma das vias que liga essas localidades ao posto do Ceasa em Água Quente, aquela unidade de água quente que concentra o material da produção rural de Teresópolis, do 2º, também do 3º distrito. O pessoal vem por dentro, não dá a volta por fora, logicamente, por conta da distância, e precisa de uma estrada em situação de trânsito. Não é o que ocorre, Olha só a quantidade de buraco, de lama, está aí flagrante, feito pelo Carlos Taitson, que mora naquela região, mais um aí que está insatisfeito por conta desse serviço.
A expectativa, pelo menos, é que Teresópolis tenha mais apoio do governo do estado, nesse sentido, inclusive, garantindo recursos, equipamentos, pessoas para fazer a manutenção de vias do interior. No início da semana, o governador em exercício Cláudio Castro esteve em Teresópolis, já prometendo várias obras, recursos, principalmente relacionados à tragédia de 2011. E depois da visita do Cláudio, a gente recebeu uma informação que um morador aqui do município, uma pessoa pública conhecida da cidade, agora faz parte do quadro de assessores diretos do Cláudio Castro. É o Alex Castelar, que foi candidato a prefeito na última eleição e conversou com o Marcos Wagner. Esse mês de janeiro de 2021 marcou os 10 anos da tragédia e, por conta disso, o governo do estado trouxe seu gabinete a Teresópolis, a região serrana, e prometeu investimentos, não só para a questão da tragédia, as coisas que estão atrasadas esse tempo todo, mas também investimento aqui na região e também em Teresópolis. O governador esteve aqui e não é só isso, além da promessa também desses investimentos, Teresópolis agora tem também mais uma conexão com o governo do estado que pode ajudar ainda mais. Agora, o assessor especial do governador é o candidato a prefeito, que nas últimas eleições, Alex Castelar, candidato pelo DEM nas últimas eleições. Ele agora também faz parte do governo estadual e é mais uma conexão que Teresópolis tem para facilitar essa questão de investimentos aqui no nosso município, para que a cidade também consiga crescer e evoluir. E é por conta disso, desse trabalho que a gente espera aí que seja bem frutífero para a cidade, que a gente vai conversar com o Alex Castelar, que está aqui com a gente no Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Alex, obrigado aqui pela sua presença. Como é que é, então, esse seu trabalho a partir de agora, no governo do estado? Bom, vamos lá. Passou da eleição, Acho que agora passa a eleição e a gente tem que trabalhar pela cidade. Eu sou, enfim, um filho dessa cidade. Durante muito tempo exerci cargos públicos em Brasília, Rio de Janeiro, fui secretário de Educação, Ciência e Tecnologia na cidade de Nova Iguaçu. Acho que muita gente sabe disso, muitos souberam até pelo nosso debate na campanha, mas a nossa maior importância é ajudar a nossa cidade. Então eu recebi o convite do governador para ser da sua assessoria especial, estou nessa coordenação, serei o coordenador executivo dessas entregas da região serrana, inclusive fui eu um dos articuladores dessa agenda, e eu acho importante porque, dizia isso ao governador, muitos governadores passaram nos últimos 10 anos lá e poucos fizeram pela região serrana. O que o governador Cláudio Castro anunciou aqui de investimento, talvez seja o maior número de investimentos nos últimos 40 anos. Nós estamos falando, por exemplo, da RJ-130, da nossa Terefri, que será agora a partir de junho recapeada, então isso é um investimento importantíssimo para os produtores rurais e para o turismo de Teresópolis. Nós estamos falando de investimento de 40 milhões de reais de encostas que vão fazer parte dos feus e do Pimentel. Nós estamos falando das encostas do Caleme, nós estamos falando das demolições das casas que ficaram por resolver, nós estamos falando da Fazenda Hermitage, que vai ter definitivamente seu problema resolvido, com a entrega de títulos de propriedade. Ao mesmo tempo também a estação de tratamento de esgoto, que é um problema sério que ficou lá naquele condomínio. Então, enfim, eu acho que a gente vai ter realmente condições nos próximos 2 anos aí de fazer entregas importantes para a região serrana, em especial para Teresópolis, e quero dizer que eu vou estar à frente disso aqui, ajudando definitivamente a minha cidade. Foi um pedido que muitos me fizeram, falaram, de que maneira você pode ajudar a cidade? Eu acho que essa é uma maneira concreta de ajudar. Como disse, a eleição passou, acho que agora é unificar a classe política teresopolitana, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, enfim, aqueles que colaboram com a nossa cidade, e a gente poder de fato ajudar a cidade a desenvolver, porque essa cidade merece muito mais do que ela tem recebido até hoje do poder público. E a gente sabe também que, como o prefeito Vinícius Clausen é do PSC, o governador do mesmo partido, você vai estar nessa articulação. Teresópolis, então, consegue aí um avanço muito melhor, pode conseguir, então, tirar do papel muito mais projetos, muito mais, como você falou, essas demandas urgentes, a partir de agora, com esse seu trabalho lá. Eu acho que sim, Eu acho que assim, a gente tem que respeitar a relação institucional. Acho que nós temos um prefeito eleito da cidade e todo respeito a ele, A relação institucional dele com o governador é do mesmo partido, tudo isso. Mas eu acho que ter mais um filho da cidade nessa conjuntura, ajudando nessa relação, eu acho que é importante porque no dia a dia o prefeito cuida das ações da cidade, mas o governo do estado tem muitas ações aqui e ela vai precisar de gente que seja da cidade, conheça a cidade, que possa articular e possa ter um cronograma de metas. A gente está montando um cronograma de metas para entrega, porque é muito comum às vezes, políticos
políticos prometerem, falar que vão entregar obras e no final as coisas não se entregam. Às vezes não há transparência, o governador falou muito sobre isso. É importante que as obras públicas tenham transparência, portal de transparência, que a sociedade saiba o que está acontecendo. Nós vamos ter uma comissão também de moradores acompanhando o nosso dia a dia e a ideia é a entrega, tratar como o governador tratou aqui, datas e entregas, porque eu acho que isso é importante para a cidade. E depois de muito tempo a gente teve o governador aqui, não só vindo, mas também montando um gabinete aqui, ouvindo demanda, conversando, então uma presença institucional. Como é que é o balanço dessa vinda do governador aqui, o que a gente pode esperar do que ele pôde saber de perto aqui de Teresópolis? Você falou uma coisa que é importante, não foi só a vinda do governador para uma agenda específica, foi a transferência da sede do governo do estado para a região serrana. No dia 11, Teresópolis recebeu institucionalmente, não sei se historicamente, o Vanderlei do Diário é um historiador da cidade importante, sabe disso melhor do que nós. Queria perguntar depois até para o Vanderlei, se em algum momento o governo do estado transferiu a sua sede institucional para Teresópolis. O fato é que foi transferido para cá, nós tivemos aqui 17 secretários de estado, secretário de educação, secretário de saúde, formalizamos aqui o Fórum de Prefeitos da região serrana, a sede desse fórum é Teresópolis, e a partir disso não só aquelas coisas que foram tratadas aqui do ponto de vista de obras, de investimento por conta dos 10 anos, mas também a educação. Ontem o governador e o secretário de Educação de Estado, o Conte Bittencourt, anunciaram uma série de medidas aí para a retomada das aulas, a questão da vacina, a questão da pandemia, que nós estamos vivendo agora um momento muito crítico, a vacina por conta da pandemia, ou seja, é um conjunto de ações que nós vamos ter para Teresópolis e região serrana nesse fórum de prefeito. Então isso, na minha opinião, é um fator ou inédito, ou praticamente inédito, na região serrana, mas eu acho que dos últimos 30, 40 anos nós não tivemos, de fato, a presença tão forte de um governador como foi agora do governador Cláudio Castro, não só aparecendo numa agenda especificamente, mas colocando o governo do estado como a sua sede no dia 11 aqui. Petrópolis foi também dia 12 e Friburgo no dia 10. A partir de agora eu acho que o nosso canal de comunicação com o governo do estado passa a ser outro. O governador tem sensibilidade e entender que o governo não tem que ser simplesmente a capital. É muito comum os governadores se tornarem prefeitos da capital também. A capital sempre diz que tem 2 prefeitos, tem um prefeito eleito da capital e tem um governador de estado. Então é importante que o governador olhe para o interior. Isso que é importante. No último dia 12, completou 10 anos a maior tragédia natural da região serrana. Além de matérias específicas em eventos realizados pelo governo do estado, pelo município e por associações em bairros afetados pela catástrofe, lembramos essa semana a situação de algumas comunidades duramente afetadas por enxurradas, deslizamentos de terra. Para ajudar a você, teresopolitano, você que não viveu a tragédia, ajudar você, teresopolitano, a lembrar o que ocorreu, e você que não viveu a tragédia, compreender a dimensão desse problema e entender que ainda é preciso fazer muita coisa, tanto para resolver os problemas gerados naquela madrugada de 12 de janeiro, quanto os problemas que se arrastam há 10 anos. Então agora a gente encerra essa série, essa pequena reportagem mostrando a situação de alguns bairros naquela madrugada. Vamos a Sebastiana, terceiro distrito. Essa grande ponte aí liga Sebastiana, Vale Alpino, Ponte Nova, foi arrastada pela força da água. Olha só, uma ponte de grande porte. Essa ponte em questão foi reconstruída pelo Exército. Esteve aqui em Teresópolis fazendo alguns trabalhos e reconstruiu essa ponte na localidade de Sebastiana. Granja Florestal. Essa foto é muito importante porque mostra a união da comunidade, Já 2 ou 3 dias após aí a madrugada de 12 de janeiro, após aquele grande susto, os moradores entenderam que era preciso se unir para liberar acessos na medida do possível, para ajudar uns aos outros, e essa imagem mostra a comunidade da Granja Florestal unida para tentar liberar uma das vias afetada por grande escorregamento de terra. Ainda na Granja Florestal dá para ter uma ideia do volume de terra que cedeu em praticamente todo o bairro, Nesses 3 pontos aí em questão que aparecem na imagem, foram feitos muros de contenção por parte do governo do estado. Também na Granja Florestal, olha só, foram muitas barreiras de grande volume nesse bairro aí, a Granja Florestal, atingindo ruas de cima a baixo aí, soterrando residências, automóveis, muito prejuízo lá nessa comunidade. Da Granja, vamos para Santa Rita, segundo distrito, uma imagem aérea feita pelo nosso então cinegrafista Everton Araújo, sobrevoou com o pessoal do Exército, mostra aqui o caminho da água da enxurrada, que veio da região do Arrieiro,
essa marca maior de lama, veio do arrieiro e ali no meio das duas montanhas era um lago, né, que também se rompeu com a chuva, fica dentro de um condomínio e ajudou a causar a destruição que seguiu em direção a Cruzeiro. Ainda em Santa Rita, né, é possível ver na Pedra Alpina, né, hoje um atrativo turístico, tem uma trilha que vai até o seu cume, lá é a sede do Parque Montanhas de Teresópolis, mas naquela ocasião, 10 anos atrás, as marcas mostraram a força da natureza nessa montanha na região de Santa Rita. Mais uma imagem também aí na encosta da Pedra Alpina, o grande volume de terra que cedeu por conta dessa chuva exagerada naquela madrugada de 12 de janeiro. Providência, no interior do município, segundo o distrito, o nosso rio Paquequer, que recebe água de diversos outros cursos d'água, transbordou. E só para se ter uma ideia do volume daquela madrugada, essa Casa Verde, ela tem 2 andares, embaixo fica uma oficina na lateral, tem 2 andares. E o rio cobriu os 2 andares dessas residências em Providência. A força da água foi até o outro lado da pista, né? Aí o que sobrou de alguns imóveis, né? Foi retirado de alguns imóveis, aliás, né? Afetados por essa chuva lá em Providência, no 2º distrito de Teresópolis. Bom, lembrando que, além dessa pequena série de reportagens que mostramos aqui no boletim durante a semana, encerrada hoje, está na programação da Diário TV um especial com os fatos mais marcantes da maior catástrofe natural do país. Nos últimos dias, circulou a informação sobre uma greve, uma possível greve dos motoristas de ônibus e outros funcionários da empresa que presta esse serviço no município. E agora, nesta sexta-feira, saiu uma atualização dessa situação. Foi uma nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim, informando que, com o pagamento dos respectivos salários atrasados, né, foram quitados os vencimentos que estavam em aberto e, portanto, uma reunião que estava marcada para o dia 15, às 8 da noite, não ocorrerá e o estado de greve que estava em curso, com essa expectativa de greve em Teresópolis, está encerrado, porém o sindicato diz que mantém a campanha salarial da categoria. Então não tem mais greve, não tem mais estado de greve, mas a campanha aí pedindo melhorias salariais continua. Morreu nesta quinta-feira o barbeiro Diel Firmino. Ele era muito conhecido, trabalhava no salão, na barbearia central, a barbearia do Seu Barbosa, na Várzea, na rua Edmundo Bittencourt, ali pertinho do acesso lateral do Teresópolis Shopping Center. O Diel Dutra Firmino, 57 anos, ele teve um problema renal no ano passado e ficou um longo período internado no Hospital São José. Recentemente ele passou por uma cirurgia para a retirada da bexiga, mas não resistiu. Como se percebe, o Diel ele era uma pessoa sorridente, dedicada ao trabalho, era conhecido pela dedicação e também devido à superação, né? Ele era considerado em Teresópolis um exemplo de superação, né? Ele não tem a perna esquerda e utilizava sua muleta para se apoiar e prestar o trabalho de barbeiro com excelência e sempre se dedicando ao trabalho, horário de expediente, atendendo os clientes, sempre simpático. O Diel era natural de Manhumirim, em Minas Gerais, e foi sepultado no cemitério municipal Carlinda Berlim, o Caingá. Voltamos agora a mostrar o quadro Foto do Dia, né? Por longo período, o jornalista Vanderlei Pérez tem se dedicado, né, a um longo período da sua vida, se dedicado a pesquisar a história de Teresópolis, ver como era a cidade, né, estudar como era a cidade e, conhecendo a história, a gente pode projetar um futuro melhor. Então, além de um programa específico sobre a história de Teresópolis aqui na Diário TV, o Vanderlei participa dos nossos quadros jornalísticos com esse Foto do Dia. O destaque de hoje é uma ponte na Avenida Lúcio Meira. Aliás, a única ponte, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas na Lúcio Meira, nessa avenida principal da cidade, a gente só tem uma ponte. E o Vanderlei conta a história dela. Olá, Marcelo. Nós temos hoje 2 flagrantes da ponte dupla da Praça Olímpica. Embora prevista na planta da cidade em 1896, essa ponte só foi construída a partir dos anos 1950.
mais de meio século depois, né? Quando era prefeito então da cidade, o Roger Malhardes. Na primeira imagem, os primeiros anos da cidade com a sua ponte querida. Na outra, imagem que também já é saudosa, a ponte ainda original, fotografia feita antes de ter sido inserida nela a passarela de ferro para os pedestres e ciclistas, né? Essa obra recente de 4, 5 anos atrás. Com a ponte construída pelo Malhardes, em seu primeiro mandato como eleito, porque o Malhardes já tinha sido prefeito de Teresópolis 2 vezes, por nomeação do interventor do Estado, aquelas coisas lá do período de exceção da ditadura Vargas, né? Com essa ponte foi possível, então, ocorrer o desenvolvimento daquele trecho da reta entre a Praça Olímpica e a Casa de Saúde, que também já é passado, só existe em escombros, né? Você vê que a cidade está sempre em movimento. Numa foto recente da ponte, já não temos mais essa ponte desse mesmo jeito como era antes. É isso, foto do dia. Obrigado, Vanderlei, que com frequência agora vai participar aqui do Boletim, contando um pouquinho da história de Teresópolis e também fazendo esse comparativo importante, né? Como era, como está agora e o que será que a gente projeta para o futuro, para o nosso município. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, logicamente, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E acessando o canal da Diário TV no YouTube, não deixe de assinar o nosso canal. Até mais!